Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, mais uma mensagem. Atos 9, versículo 10 e 11 tem me chamado muito a atenção esta passagem. É uma passagem riquíssima em informações, riquíssima em detalhes, e que muitas vezes nós lemos apressadamente e passamos despercebido ou desapercebidas, você que é professor de português. Então, versículo 10, 11, 12 em diante, fala sobre um certo Ananias que foi enviado a Paulo, ok? Por ninguém menos do que Jesus Cristo, ok? E havia em Damasco, Líbano atual, capital Damasco, um certo discípulo. Veja quantas informações. Chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias! E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita. Pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E até aqui serve-nos, ou servirá ao nosso propósito. Não precisamos chegar ao 12 nem aos demais, porque vamos nos ater apenas na última parte do verso 11. Apesar desses versículos terem uma gama de informações muito grande, muito extensa e muito importante, vamos nos ater à última parte. Pois ele está orando. Isso me chamou a atenção, ou me chamou a atenção por muito tempo, por muitos anos. Ele está orando, ok? Ele está orando. Preste bem atenção. Deus sempre envia-nos mensageiros ou envia mensageiros para todos os homens, todas as mulheres, ok? Isto é uma parte muito importante. Deus sempre envia alguém para nos falar dele, para nos falar dos seus planos, para nos falar do seu amor, para nos repreender também, ok? Não tão somente para nos dar bênçãos, como muitos esperam. Muitos estão sempre à espera de alguma coisa, no sentido material, no sentido físico. Sempre estão desejosos de receber bens materiais. Deus pode fazer isso? Enviando alguém? Claro que pode. Certo? Mas o ponto mais importante, o ponto fulcral da mensagem divina é a salvação do ser humano, é a regeneração do ser humano, é o seu reencontro com o seu Criador, a sua religação com o seu Criador, certo? E que este homem e esta mulher, ao serem transformados, eles possam ser úteis, não tão somente ao reino de Deus, como ao reino humano, certo? Aos seus semelhantes aqui na Terra. Porque não adianta de nada ou de muita coisa um ser humano que se diz salvo, mas que não é útil à sua sociedade, à sociedade em que ele está inserido, em que ele vive, ok? E
esse ponto que tem me chamado a atenção por décadas, por anos a fio, é esta parte final. Ele está orando, pois ele está orando, porque ele está orando. A questão é a seguinte, a pergunta é a seguinte: como te encontrará o enviado de Deus, o homem de Deus, ou até o Espírito Santo, quando vier bater ao teu coração, ou o mensageiro de Deus quando vier à tua porta, quando chegar ao teu encontro? O que você estará fazendo? O que você estará fazendo nesse momento? No momento em que o mensageiro de Deus, o profeta de Deus, o pregador de Deus, ou o próprio Espírito Santo chegar para você, para te comunicar das coisas gloriosas de Deus. Você já parou para pensar nesta possibilidade? O que estará fazendo você? Porque nesse texto diz o seguinte: ele está orando, Paulo está orando, está orando. E não orando a qualquer um, mas orando ao Deus Criador de todas as coisas, dos céus e da terra. Ele está orando. Não vamos entrar em outros méritos, pois poderíamos até entrar, como eu disse. Estes são versículos riquíssimos em informações que, como se diz popularmente, às vezes passamos batido. Passei batido. É uma expressão muito comum, muito popular. Ok? Muito coloquial no nosso dia a dia. E quando você olha, temos um discípulo, um certo discípulo chamado Ananias. Por que não foi Pedro? Hein? Por que não foi Pedro, Tiago, João? Mas um certo discípulo. Um certo discípulo. Mas foi esse certo discípulo que ouviu a voz de Deus para ir entregar uma grande mensagem. Temos uma rua chamada direita. Ainda temos uma outra informação, pergunta em casa de Judas. Apesar de algumas informações serem dadas, mas o mensageiro, o profeta, o homem de Deus, o enviado, também tem que fazer algumas coisas, tem que perguntar e questionar. Mas a nossa questão aqui é o seguinte: ele está orando, ele está orando. Como Deus te encontrará quando vier ao teu encontro? Esta é uma grande pergunta que merece uma grande resposta e que eu deixo aqui para que você mesmo responda. Porque isto diz tão somente a você, a mim, particularmente. Não é uma pergunta coletiva, congregacional. É uma pergunta, uma questão individual. E somente cada um de nós temos a resposta. Como Deus me encontrará, como Cristo me encontrará, como o Espírito Santo me encontrará, como o mensageiro de Deus me encontrará. O que estarei fazendo? Qual será a minha atitude? O que estarei fazendo? Será que estarei praticando alguma ação vergonhosa? E aí a questão, a pergunta fica no ar que somente você pode responder. Ele está orando. Este é o testemunho de Deus em relação àquele que mais tarde seria denominado apóstolo Paulo. Ok?
ele está orando. E já começou bem o seu ministério. Já começou bem o seu ministério. Em oração e humildade, em contato com Deus, em comunhão com Deus. Mas nem todas as informações seriam dadas diretamente por Cristo. Porque Deus tem os seus mensageiros humanos. É isso que precisamos entender também. Deus tem os seus mensageiros humanos, ok? Em relação a Paulo, ele entregou uma grande mensagem, que na verdade é um grande testemunho. Ananias, vá tranquilo, ele está orando. Ele está orando. Ele está orando. Ele está orando. E esta é a nossa mensagem para reflexão hoje, agora, neste momento. Ele está orando. O grande testemunho de Deus. Qual será o testemunho de Deus em relação a cada um de nós? Qual será o testemunho de Deus em relação a cada um de nós? No Antigo Testamento existe um grande testemunho de Deus para um grande homem. Deus professando o seu testemunho a Satanás a respeito de um grande homem. A respeito de quem? De Jó. É um homem justo, perfeito e que se desvia do mal. Pode tocá-lo, pode feri-lo. Observaste tu, o meu servo Jó, homem justo, se não me falha a memória perfeita, mas com certeza diz e que se desvia do mal. E agora em relação a Paulo, ele está orando. Deus está nos observando a cada instante, a cada momento, em cada situação. Ele está com seus olhos bem abertos. E os seus olhos varrem a terra, percorre a terra como chamas de fogo. Ele está orando. É a palavra para hoje, para a nossa meditação. E espero que eu possa me encontrar nesta situação, quem sabe, para que Deus tenha um bom testemunho de mim, dê um bom testemunho de mim aos seus mensageiros. Também espero que você possa estar também nessa situações semelhantes, para que Deus possa dar um grande testemunho a respeito de você e de suas atitudes aos seus mensageiros. Porque Deus, Ele é justo, honesto, justiça, amoroso. Ele está com seus olhos abertos e Ele observa todos, principalmente aqueles que se entregam a Ele, que procuram agradá-lo, servi-lo. Ok? Ele está orando, fique com esta palavra. Valeu, tchau, tchau, Deus abençoe, agora e sempre. Bye!